que nós queremos. Porque ao te adorarmos, Senhor, transforma o nosso ser. Vem e fala ao meu coração. Que a todo tempo anjos e milhares de anos estão falando a Deus que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é santo. Queria convidar você a falar isso assim: Senhor, nós te exaltamos também essa noite. Te exaltamos porque o Senhor merece essa adoração. Nós te exaltamos com louvor. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos com louvor. Nós te exaltamos com louvor. Nós te exaltamos com louvor. Amém. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos juntos aqui essa manhã para falarmos isso que acabamos de ouvir, né? Ó, vem, Senhor, sobre este lugar. E vem com a tua presença aqui manifestar a graça, o amor e a revelação do Senhor por cada um de nós. Eu te convido a se colocar em pé, vamos orar juntos, buscarmos a presença do Senhor juntos. E daquilo que é o desejo do teu coração nesta manhã em adorar e louvar ao Senhor. Você já possa fazer isso agora, né? Cheguei aqui, fiquei observando alguns que estavam sentados aqui, vi que alguns já estavam orando, outros estavam sentados olhando para um lado, para o outro. Não imagino onde estava o seu pensamento nessa hora, não imagino nem se você estava pensando alguma coisa ou acordando ainda. Mas o importante e interessante é que agora, nesse tempo aqui, nós estamos juntos para adorarmos ao Senhor.
E para chegarmos diante dele com o nosso coração e falarmos assim: Senhor, é para isso que eu estou aqui esta manhã, para glorificar o teu nome. No meio da agitação toda da semana é a oportunidade que eu e você nós temos de chegarmos diante da presença do Senhor e adorarmos a Ele. Amém? Acho que tem algum áudio aberto aqui em cima. E nós juntos cantarmos dizendo assim: que o Senhor é o Deus em toda a eternidade, por isso te adoramos e te louvamos. Amém? Das alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos. Cantarmos e orarmos ao Senhor dizendo, e com todo o nosso coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com das alturas do céu, do profundo do mar, nos limites da terra, nós louvamos a Ti, Senhor, com todo o coração, todo povo e nação, todos só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, exaltado, Rei. Você pode dizer isso? Que Ele é exaltado em todo o tempo. Exaltado, Rei exaltado no céu, por toda a eternidade. Exaltado, Rei exaltado, por toda a eternidade. Por toda a eternidade.
nesta manhã, onde a nossa primeira oração juntos aqui foi nós falarmos ao Senhor que o Senhor merece essa adoração e merece por toda a eternidade a nossa adoração. Quando cantamos juntos aqui dizendo que o Senhor é o grande Senhor, é porque na nossa dinâmica de vida o Senhor tem sido o Deus fiel em todo o tempo. Obrigado porque tem vidas que aqui estão esta manhã para agradecer ao Senhor. Agradecer porque o Senhor restabeleceu as forças, o Senhor restabeleceu os sonhos, o ânimo, e eles hoje se reúnem aqui, junto com pessoas ao seu lado, junto comigo, junto com toda a tua igreja, para agradecer ao Senhor. Mas também queremos pela fé agradecer ao Senhor aqueles que vieram aqui com o coração abatido, aflito, angustiado, ansiosos por esperando algo do Senhor na vida deles. E nós queremos já, no início desse culto, pela fé agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor já preparou para a vida de cada um deles. E com certeza, se todos nós juntos aqui buscarmos a tua face, a tua presença, nós vamos sair daqui hoje diferentes da forma com que entramos. Pai, o Senhor é o Deus tremendo e poderoso que olha e sonda o nosso coração. Adoramos ao teu nome, Jesus. Exaltamos ao teu nome, Senhor Jesus, juntos como igreja, porque o Senhor é o Deus presente aqui neste lugar. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, porque o Senhor é o Deus grande em que queremos adorar todo o tempo. É o que oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Agora eu vou pedir para você dar um bom dia para quem está perto de você aí. Mas aquele bom dia mesmo, com um sorriso especial e adorando ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, aos vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar,
sempre, para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor, a quem nós adoramos essa manhã. Você pode se assentar, querido, e nós continuamos juntos na presença do Senhor. Olá, igreja, este é o Acontece na PIB. Estamos em temporada de retiros e você já fez a sua inscrição? Graça e paz, irmãos. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus, para realizar a cerimônia de casamento do nosso irmão Bruno e da nossa irmã Andréia. Estamos aí com a igreja parcialmente lotada, né? Então, é que a gente desmarcou, ia ser em dezembro, e a gente fez agora porque a gente tá meio atrasado. A gente teve que acelerar, sabe? Ah, tá. Por isso, a tua mãe não veio também, né? Não pôde, A mãe não deu. não deu. Ah, sim. Mas então tá bom. Deixa eu compartilhar com os que estão presentes, né? A história de vocês, que alguns meses me procuraram. Tem como você, tipo, ir pro Felizes pra Sempre? Porque a gente tá meio atrasado, queridão. Mas o que tá acontecendo? Por quê? A gente tem retiro de jovens casais, por isso a gente acelerou, sabe, o casamento. Chega casado. Retiro de jovens casais. Mas quando? Dia 3, 4 e 5. De julho, Aonde? em Guaratuba. Ah, tá, mas vocês podiam ter falado antes, então tá bom. Deus abençoe vocês, estão casados. Amém. Então a gente Podem ir. tá indo. Pode ir, então. Deus leva as abençoe malas. aí. Tchau, pastor, obrigada. Tchau, Tchau, amém, pastor. amém. Tchau, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, galera, já pagaram o retiro? Não. Olha, gente, as inscrições vão acabar, hein? Ah, esqueci o dinheiro com a minha mãe de novo. Que isso? Que isso? Nossa. Nossa, a galera aqui. Nossa, a galera tá indo pro retiro já? Que isso, cara? Tô louco. Será que eles estão indo fazer inscrição, cara? Eu acho que estão todos essa galera, cara. Deve ter dinheiro à vista. Ainda estamos aqui. Eu só paguei metade. Vai nada, vou atrás. E os bravos motoqueiros seguem para a Rota da Cruz. E você vai ficar fora dessa. Participe. Faça já sua inscrição. E teremos também o Retiro dos Jovens Adultos, que acontece de 7 a 9 de agosto, com a presença do pastor Nassif. Esse mesmo, o pastor Nassif, que já fez parte aqui da PIB. Você pode fazer a sua inscrição com o Josimaber. O Louvação, com certeza, foi uma grande vitória aqui para a vida da nossa igreja. Não podemos deixar de agradecer a todos os voluntários que participaram, se envolveram desse grande projeto que também impactou a vida de várias igrejas pelo Brasil. E você que deseja rever os melhores momentos do Louvação, acesse as fotos, os vídeos no www.louvação.com.br. O Acontece na PIB fica por aqui, lembrando dos aniversariantes dessa semana, e você acompanha as fotos do churrasco de celebração que aconteceu no Centro de Educação Infantil em Chapinhal. Não deixe de conhecer, de participar, de se envolver desse projeto do nosso Ministério de Ação Social. Que Deus abençoe e até domingo que vem.
Amém? Deixa eu só, por curiosidade, vocês conseguiram entender o que foi falado aqui ou só o nosso som que está ruim? Todo mundo entendeu? Não. Aqui deu para entender, aqui não. Lá deu? Também não. Então, como a maioria era dos jovens, Michel, depois você explica o que é a rota da cruz, porque eu sei porque eu, fiquei sabendo primeiro, lá em casa, mas também não consegui entender aqui. E é muito jóia a gente entender aquilo que a gente está vendo, né? Foi tão bem feito. Um outro errinho que o computador fez, né? Ele comeu o U do louvação. Então, se você que está em casa vendo pela internet ou aqui, não é louvação, é louvação, tá bom? Mas graças a Deus por tanta coisa boa que está acontecendo e que irá acontecer. Quem não veio ontem ao encontro das mulheres, perdeu. Porque realmente foi muito especial, muito gostoso. Quase 250 mulheres aqui e foi uma tarde muito especial. Então temos que agradecer ao Senhor esse tempo que nós tivemos aqui. E eu quero agradecer também, hoje também ali no finalzinho tinha ainda algumas fotos do churrasco da creche, né? E olha gente, Deus é tão bom, mas Deus é tão bom que domingo passado nós falamos do churrasco e agradecemos como tinha sido o churrasco, né? E Deus nos deu a cerca que nós estávamos precisando. Deus nos deu uma churrasqueira, porque um irmão que estava aqui ficou inconformado do churrasco ser feito no tambor. E aí ele nos deu uma churrasqueira, olha que bênção. E uma irmã que esteve lá, viu as funcionárias lavando a louça na água fria. E ficou com muita dó delas e nos deu uma torneira elétrica. Não é o mais abundantemente além? Glória a Deus por isso. E tem mais. Ainda tem irmãos que estão preocupados e querendo aí se unir para nós fazermos então a nossa reforma, o nosso aumento ali, né? Acréscimo para poder possibilitar mais crianças estarem ali. Como Deus é especial e toca. Eu falo que nós somos uma grande família e numa grande família é assim que faz, não é? Quando a gente tem uma dificuldade em família, o que você faz? Reúne a família e diz quanto que você pode dar. O outro está precisando de comida, vamos fazer uma cesta, vamos levar lá na casa dele. Não é assim que a gente faz em casa? Como nós somos uma grande família, é assim que funciona. O Espírito de Deus é o nosso Pai, né? Que vai tocando e vai falando e assim nós vamos conseguindo abençoar muitas vidas. Louvado seja o Senhor por isso. E tem uma coisa muito gostosa que aconteceu essa semana que nós não podemos deixar de mencionar. A Sociedade Evangélica Beneficente completou 66 anos de idade. Eu estava ouvindo algumas histórias, a gente vai ouvindo ao longo do tempo, mas em especial ontem no Espaço Evangélico, me tocou muito, porque o nosso querido pastor Emerick deu um depoimento tão lindo, e é bem na linha que eu gosto. Quando nós sonhamos com Deus, o Senhor faz muito maior tudo aquilo que nós começamos a imaginar ou sonhar. E o doutor Parísio Cidade sonhou em ter um hospital evangélico. E ele e alguns irmãos se uniram. Por isso que eu falo, às vezes eu falo algumas coisas aqui, os irmãos acham que eu sou meio louquinha. Aí tem alguns louquinhos que se unem a mim. E Deus faz acontecer. Não é bom isso? Porque as loucuras de Deus são loucuras só para nós. Para Deus se torna realidade. E aquele irmão começou, gente, coisa linda. Pare um pouquinho para conhecer essa história do hospital evangélico. Às vezes a gente critica tanto, né? E é tão bem atendido quando a gente está ali com um doente, como eu estive com meu pai. Que diferença a gente ter o apoio espiritual. Gente, é muito gostoso. Você se sente em casa apesar de toda a dor. E eles começaram com apenas 32 leitos. Hoje são 660 leitos, mais 92 que vão ser inaugurados. Olha que bênção. Olha quanta coisa boa Deus fez nesse tempo, né? Hoje quem é o presidente da SEB é o irmão André Zakharov, que é daqui. E nós precisamos orar por ele e por essa equipe da Sociedade Evangélica Beneficente. É o nosso nome que está lá. Ao invés de criticar, você abençoe de alguma forma. É muito precioso. E o que eu mais achei tremendo foi o pastor Emerick contando que naquela época, quando se teve a ideia, foi daí que se quebrou as barreiras entre as denominações. E nós somos diferentes, irmãos. Curitiba é uma cidade atípica, falando evangelicamente.
Porque dificilmente nós temos uma cidade no Brasil que as denominações se unem entendendo que o propósito maior é ganhar vidas para Jesus. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor fez isso na nossa cidade. Nós somos privilegiados. E através de um projeto tão lindo quanto um hospital, que é para abençoar de tantas maneiras diferentes. Não é bom demais? A gente tem que agradecer ao Senhor e clamar ao Senhor. E um médico que na época, hoje ele é bem velhinho, na época ele era jovem, ainda estagiário, ele disse que fez toda a diferença quando um colega dele falou assim, olha, você está começando, tal, eu quero que você vá na minha igreja. E levou ele na igreja presbiteriana. E chegou lá, ele nunca tinha ido, tal, mas no final, ele falou, não vamos embora não. Vamos lá na sala do pastor que eu quero que ele ore. E ver aquele velhinho ontem chorando, sem conseguir falar, de emoção, lembrando que Deus tinha abençoado as suas mãos. E que em cada cirurgia que ele fazia e faz até hoje, eu não sei se ele ainda exerce a profissão, porque ele já está com bastante idade, mas em todas as cirurgias, ele sabia que ele não estava operando sozinho. Não é bonito de ver? É lindo. Pena que não tenho as imagens aqui, senão você ia chorar comigo. Queridos, vamos lá. Tem muita coisa boa acontecendo, ao mesmo tempo, coisas tristes. Final de semana que vem nós temos retiro de jovens e retiro de jovens casais. Então vamos estar orando para que Deus esteja nos abençoando e abençoando o nosso amado pastor. Vocês estão vendo que hoje eu só estou com filho pastor, marido pastor não, né? Ele ficou em casa domingo passado à noite, quando ele terminou de pregar, ele não se sentiu bem novamente, teve uma recaidinha e precisamos orar por ele. Ele estava melhorando, quarta e quinta já ficamos animados que ele estava melhor e aí teve uma recaída novamente. Os médicos dizem que a pneumonia realmente é difícil, né? A gente tem que tomar cuidado com essa friagem também. Então, orem por ele, orem para que Deus esteja abençoando e curando, que ele fica bravo de não vir, que vocês nem imaginam. E nosso irmão Toninho perdeu o irmão, o Toninho que cuida do som, que a gente vê sempre por aqui. O irmão dele estava muito doente com câncer e veio a falecer ontem. E ele e toda a sua família estão lá em Umuarama, nós precisamos orar por ele. Orar também pela Tatiana, que está grávida de 6 meses, está com uma infecção renal. É muito perigoso isso, gente. A gente precisa clamar ao Senhor por ela. E orar pelo nosso pastor Anselmo. O pastor Anselmo está lá com a seleção brasileira. E a gente nunca, né, aqui vai pedir que Deus abençoe que a seleção ganhe. Claro que todo mundo aqui quer que a seleção brasileira ganhe. Mas não é esse o objetivo. É que a glória seja dada a Deus através de cada servo dele ali. E o pastor Anselmo fez uma camiseta para eles usarem. E aí não sabe se vai conseguir ou não que seja usada. Então vamos estar orando, né, para que Deus, de várias maneiras diferentes, se faça presente e se faça conhecido. Vamos nos colocar na presença do Senhor? Quem puder, se ajoelhe comigo na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, tantas coisas para te agradecer, Pai. A começar pelas nossas vidas aqui. Que especial, Senhor, poder respirar, poder andar, sair de casa, ter a liberdade de vir até a tua casa te cultuar. Quando tantos, Pai, pelo mundo afora não podem. Lembramos dos nossos irmãos lá na China, na Índia, Senhor. Quantos crentes estão sendo mortos, Pai? Quantos pastores, quantas igrejas incendiadas por pregar a Tua palavra, Senhor. Como nós te somos gratos por esta liberdade que o Senhor nos dá. Não nos deixe ficar acomodados, Pai, em casa. Quando podemos levantar, sair de casa, não importa o frio, não importa nada, importa o ajuntamento do povo do Senhor para te glorificar e te exaltar. E aqui estamos, Senhor, para te engrandecer, dizer que o Senhor é o único Deus vivo e poderoso, e que privilégio, Senhor, nós temos em te servir. Aceita, ó Senhor, a gratidão dos nossos corações por tudo que o Senhor tem feito cada dia nas nossas vidas. Ah, Senhor, obrigada, porque não importa o momento que os meus irmãos estão vivendo, tanto os que estão aqui, Pai, quanto os que estão em casa, enfermos, talvez com dificuldades que não puderam sair, estão conosco cultuando ao Senhor. Às vezes pessoas tão longe, Senhor, tão distante, fora do nosso país,
mas que agora, Pai, se dobram diante da Tua presença. Eu não sei o momento que eles estão vivendo, de dor, de aflição, de alegria, de sonhos, de privações, mas o Senhor que sonda os nossos corações, sabe em profundidade, Pai, tudo que vai no coração dos Teus servos. E nós queremos colocar agora diante do Teu altar, Senhor, cada uma, Pai, das dificuldades, das alegrias e sonhos que estão no coração dos Teus servos. E que o Senhor, a seu tempo, responda a cada uma delas, de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes pedimos, mas o Senhor mesmo diz que não sabemos o que pedimos. Às vezes pedimos uma coisa tão complicada, a consequência vai ser tão desastrosa, Pai, mas nós não sabemos. O Senhor sabe. Por isso, Pai, que a vontade do Senhor se cumpra na vida dos meus irmãos. Ó Deus, nós temos tanto para Te agradecer também. Pelo mover do Teu Santo Espírito, Senhor, há 66 anos atrás, para que um hospital fosse construído. Mas muito obrigada, que não foi só um hospital que foi construído. O Senhor propiciou com isso a unidade do Teu povo aqui em Curitiba. Que privilégio fazer parte de uma cidade que se une em nome de Jesus, nome forte e poderoso, sobre todas as coisas. Não existe potestade alguma seja capaz de ir contra o nome de Jesus. Obrigada porque o sangue do Senhor Jesus já nos cobriu, já nos libertou de toda a escravidão do pecado. Ah, Senhor, que privilégio nosso Te servir em unidade, não importando as diferenças. Nós somos diferentes, Pai, o Senhor nos fez assim. Mas que bom quando nos respeitamos e nos unimos, vivemos o fruto, Pai, dessa unidade. Que o Senhor abençoe cada dia aquela casa. Que o Senhor abençoe, Pai, toda aquela expansão que está acontecendo no pronto-socorro. Tantas outras coisas, Pai, que estão sendo feitas ali. A faculdade evangélica. Ah, Senhor, que a graça e o poder do Senhor sejam derramados sobre cada um. Médicos, enfermeiros, atendentes, todos os membros da SEB, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe. E que o Senhor dê o mais abundantemente além para o Teu povo ali, Senhor. E aquela casa é nossa, Pai. Nos ajude a amar e ajudar. Ó Deus, obrigada por tantas coisas. Por irmãos que foram tocados lá para a creche. Obrigada porque sabemos que o Senhor estará conosco no retiro de jovens, os jovens casais. Sabemos, Pai, que podemos confiar no Senhor, que todas as coisas correrão como o Senhor quer. Queremos o nosso pastor no retiro de jovens casais, mas o Senhor sabe, está no controle. Pedimos a cura dele, ó Deus. Cura, Senhor, que não vivamos aquilo que vivemos há muitos anos atrás, mas que nesta semana ainda o Senhor o cure para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Fica, Senhor, com os nossos queridos que estão enfermos, com tantas situações como da Tatiana. Não permita que ela perca esse bebê, ao contrário, cura essa infecção, Senhor, e livra Tua filha de todo o mal. E também, Senhor, consola a família do Toninho. Eles viajaram para Umuarama, que o Senhor os guarde ali nesse tempo, que o Senhor os console e que o Senhor os traga em paz. Continue conosco, Senhor, porque nós queremos continuar Te louvando e Te exaltando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero aproveitar, convidar para vir aqui à frente o Gustavo Fritz Fernandes, trazendo os pais, o Marcelo e a Zélia, a Martina Patrício com os pais Ana Paula e John, Sara Martins do O, que está aqui no programa, e o Milton e a Daniele. Se estão por aqui, essas crianças que serão apresentadas, que vocês possam vir aqui rapidinho aqui na frente. Isso, vem para cá então, chega aqui, os familiares, os convidados que estão juntos,
Se tiver aí tio, tia, avô, prima, primo, pode vir todo mundo junto. Esse é um tempo em que nós adoramos ao Senhor também e celebramos ao Senhor. Pela oportunidade que Ele dá de nós agradecemos a Ele pelo dom da vida. A palavra de Deus nos diz que filhos são herança do Senhor. E é uma oportunidade que temos quando vemos estas preciosidades aqui e que nós podemos dedicar estas preciosidades ao Senhor. Daquilo que é o desejo dos pais, dos amigos que vêm junto, dos parentes que estão juntos. Mas quando celebramos ao Senhor com cada família e louvamos ao Senhor pela vida de cada um deles, amém? Isso, eu vou pedir para você ficar em pé onde você está aí, sua família sobe aqui em cima. Está pronto aí, Israel? Chega aqui, Israel, para a gente mostrar aqui, tudo bom, Milton? Só dois estão aqui, né? Isso, chega junto aqui. A gente mostrar a criança aqui, isso. Você que vai estar mostrando aqui? Eu falei que eu não vou pegar, que eu estou meio gripado, né? Isso, mostra aqui, olha. Sara, como é que é? Ah, olha só a gracinha aqui, a Sara. Gustavo. Ó, o Gustavo está prontinho para fazer, ó. Viu só? Que maravilha, que bênção a gente poder celebrar o Senhor junto com vocês. E daquilo que são oportunidades, como eu falei, meus queridos, que Deus nos dá de celebrarmos ao Senhor pelo dom da vida. O tempo vai passando, a gente hoje apresenta essas crianças aqui, a gente vai acompanhando na igreja elas crescerem e participando dos ministérios, das atividades, e vocês também como casal, como família, tendo a oportunidade de ver crescendo na graça, na sabedoria, no conhecimento, naquilo que Deus confia a vocês como pais, de investir na vida dessas crianças, não só os valores do reino, mas daquilo que vocês têm experimentado com Deus, e que vocês desejam no coração de vocês que um dia estas preciosidades também experimentem, que é experimentarem a ação de Cristo na vida delas. Por isso nós oramos, por isso os apresentamos e dedicamos ao Senhor, porque entendemos que aquilo que vocês hoje são um exemplo referencial para elas, é o que vai fazer a diferença para que elas também um dia conheçam a Jesus. Por isso, como igreja, também nós temos essa responsabilidade de orarmos e dedicarmos ao Senhor, e colocarmos estas preciosidades diante do Senhor, pedindo que Deus esteja com elas em todo o tempo. Por isso que eu peço a você estender as suas mãos para cá. Não tem poder nas nossas mãos, mas é no símbolo de dizermos ao Senhor que queremos que a boa mão de Deus esteja sobre a vida dessas crianças, amém? Pai querido, nós louvamos o Teu nome, celebramos ao Senhor nesta manhã. Nós já cantamos, nós já falamos ao Senhor que o Senhor é um Deus tremendo, que o Senhor é um Deus grande. Nós já oramos diante do Senhor, colocando as nossas petições, já fomos desafiados aqui a tantas coisas do ministério para participarmos, mas também nesse tempo, onde o Senhor nos dá o privilégio de vermos aqui o dom da vida sendo manifestado na vida dessas famílias, através daquilo que é bênção do Senhor para estes pais. Nós pedimos a Ti, Senhor, que a Tua boa mão acompanhe estas crianças, e que em breve, quando elas estiverem crescendo, conhecendo através do referencial dos pais, daquilo que elas participam aqui na Tua igreja, elas também venham a ter um encontro contigo e serem alcançadas pelo Teu amor. Hoje nós a dedicamos a Ti, Senhor, crendo através da Tua bênção, crendo através da Tua graça, que o Senhor já tem estado com estas crianças, que o Senhor já tem derramado bênção sobre a vida dessas famílias, mas queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor dê conhecimento, para que eles conduzam os filhos na graça do Senhor e nos caminhos do Senhor. Que nos momentos que talvez eles vão precisar, sem entender como fazer e como ensinar, eles dobrem os joelhos e busquem a Tua face e a Tua presença, sabendo que o Senhor é o Deus que responde às orações. Pai querido, derrama a Tua bênção
E é que através daquilo que é o que o Senhor tem preparado dos sonhos do Senhor para estas crianças, que elas vivam e experimentem debaixo da mão do Senhor. É o que oramos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Que Deus os abençoe ricamente. Viu? Pode sentar, igreja. Amém. Pastor Edson. Bom dia, meus irmãos. O momento que teremos agora é um momento importante na vida do crente, importante na vida da igreja. Na vida do crente, porque é quando ele testemunha das muitas bênçãos de Deus no seu dia a dia. E na vida da igreja, porque é bênção quando o crente ele é um cooperador. Tivemos na quinta-feira a reunião do conselho da igreja, onde o pastor Nilson colocou uma série de obras, né? Como é que dá o nome? Etapas da obra a serem cumpridas, e são muitas. Mas não é só obra. O pastor Antônio deu um relatório de missões e evangelismo, e achei interessante quantas congregações nós temos aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul. Quanto se investe em missões por este Brasil afora, por este mundo afora. E é dízimo que entregamos, são ofertas que são dadas. Teremos em setembro missionar, quando o Miguel Zuger estará aqui novamente conosco, e outros pastores também. Homens que estão sendo abençoados porque o irmão é um cooperador, o irmão é um dizimista. Então não é só obra. A visão da nossa igreja é mais de pessoas, de alcançar pessoas para receberem a Cristo como Salvador. Então, quando o irmão contribui, é gratidão que vai no coração, é reconhecimento. Dízimo é isto. Nós não pagamos dízimo, nem damos, porque nós não temos nada. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nem os filhos que nós amamos tantos e tanto até morremos por eles, eles não são nossos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então eu não posso dar porque não é meu, não é? Mas nós entregamos, nós devolvemos como reconhecimento de tudo que Deus nos dá. No Salmo 116 o salmista diz assim: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Que darei? O que eu posso dar? Nada, não tenho nada. Jó disse assim: nasci nu, não é? Não nasci com nada, e não vai levar nada também. Então, neste momento de entrega de dízimos e ofertas, Paulo diz uma coisa interessante na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, eu tinha marcado aqui, acabei fechando a Bíblia. Paulo faz uma colocação muito interessante, quando ele fala nesse momento tão importante na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Não por tristeza. Eu vou entregar meu dízimo, mas aí vai faltar. Não, nem por tristeza, mas com alegria, sabendo que tudo que você tem, tudo que você é, vem do Senhor. Então neste momento entregue seu dízimo. E quando eu digo entregar, não jogue não. Eu às vezes brinco aqui, tem aqueles irmãos que chegam ali perto do gasofilácio assim, tem uma pontaria boa e joga lá dentro certinho. O envelope chega aí assim, rodando assim. Não, vença a fila, vença a aglomeração, mas coloca dizendo: Senhor, muito obrigado, é o meu reconhecimento por tudo que tenho e por tudo que sou. Que o Senhor nos abençoe. Benditos veremos.
vida de paz e perdão. Os pecadores por elas, graças dos céus obterão. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, outra somente nós temos. Chuvas rogamos, ó Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, outra somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, outra somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Amém. E todas as vezes que cremos que o nosso Deus é fiel em cumprir as suas promessas, nós podemos descansar no braços do Senhor. Eu te convido a se colocar em pé e vamos cantar juntos. Que consolação, que certeza temos que podemos descansar no Senhor em todo o tempo. Amém? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente sou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, Só você cantando. no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando. Pode sair melhor, né? Deus. Descansando. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Aleluia. Quem que pode ter essa certeza assim? Me diga.
Quem que pode ter essa certeza que é possível você descansar realmente nos braços do Senhor? Eu fico imaginando aqui que todos nós aqui temos razões e motivos diferentes para confiar no Senhor, na dinâmica diferente da vida, e dizer que Ele é sim um Deus tremendo, um Deus que age na nossa história. Por isso que quando cantamos dizendo a Ele que podemos descansar nos braços do Senhor, quando cantamos a Ele dizendo que chuvas de bênção sim, nós podemos experimentar na promessa dEle que Ele derramaria sobre a nossa vida. É porque esse é o Deus em quem descansamos e confiamos a nossa história, a nossa vida, amém? Ele é o Deus soberano, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Bem, tudo que existe, acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe, acontece, tu sabes muito bem. Olha só o que você vai cantar agora. E apesar de toda essa glória, tu te importas comigo. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Pai, nós adoramos ao Senhor e confiamos em Ti, porque o Senhor é o Deus tremendo. O Senhor conhece o nosso coração e a nossa vida, e quanto mais o Senhor se revela a nós, mais nós queremos estar próximos de Ti. Por isso que nessa manhã, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, o que nós desejamos é nos aproximarmos mais do Senhor. É entendermos aquilo que o Senhor faz para a nossa vida, que se torna suficiente para a gente, a tal ponto de nós nos sentirmos cada vez mais seguros no Senhor. Por isso abrimos o nosso coração dizendo a Ti que o Senhor é sim um Deus tremendo. E apesar de toda a glória que o Senhor tem, o Senhor se importa conosco. Fala conosco, Pai, age na nossa vida. É o que desejamos nessa manhã, pelo poder que há no Teu nome, Pai. Em nome de Jesus assim pedimos. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Não seria diferente, porque é o Michel que vai pregar, né? Eu percebi que ele fica ansioso quando ele vai pregar. Ele anda, ele quer logo pegar a palavra, né? Vamos orar nesse momento, irmãos, porque a gente sabe da responsabilidade que é pregar, né? E sabemos também que a igreja vem desejosa de ouvir o pastor Pascoal, que ele é um expositor da Bíblia, assim, com excelência, e Deus tem usado. Mas hoje é o Michel, né? Nem filho de peixe, peixinho é. Mas ele tá no caminho aí, né?
Queria que o pastor Arthur orasse pelo Michel neste momento, para que Deus o usasse com poder e graça. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia que nós podemos louvar e exaltar o teu santo nome. Também queremos te agradecer pela vida do teu servo, pastor Michel, que está aqui diante dessa responsabilidade de transmitir a tua palavra para os nossos corações. E queremos colocar ele diante do Senhor, para que ele transmita não o que ele quer, mas o que o Senhor deseja. Usa ele como instrumento em tuas mãos. E queremos desde já te agradecer, porque sabemos que a palavra que ele vai transmitir vai vir de encontro às nossas necessidades. Abençoa, ó Deus, a cada um que estarão ouvindo. É isso que oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É sempre bom estarmos na casa de Deus e podemos compartilhar desta palavra. Palavra que é viva, eficaz, que chega no coração, trazendo vida, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra que hoje vamos ouvir, a palavra de Deus. Eu sempre me sinto pequenininho demais quando chego aqui. Quando você vê essa multidão tão grande, ontem eu passei aqui à noite e olhei as cadeiras vazias, eu já comecei a orar: Senhor, faz a tua obra neste lugar. Mas eu posso descansar, porque estou pregando uma palavra que é viva. A Bíblia diz que toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? E é por isso que podemos ficar alegres, porque Deus está aqui nesse lugar. Jesus venceu a morte. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus perguntando: onde está, ó morte, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas Jesus venceu a morte. Amém, irmãos? Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje estamos aqui na presença desse Jesus que é suficiente para fazer grandes coisas na minha e na sua vida nesta manhã. Eu queria que você repetisse comigo: Jesus é suficiente. Mais uma vez, Jesus é suficiente. Diga para o irmão que está do lado: Jesus é suficiente. Para o outro, para ele não esquecer: Jesus é suficiente. Esta manhã vamos conversar sobre a suficiência da fé em Jesus Cristo. E antes de começar a pregar, eu queria clamar a presença de Deus aqui nesse lugar, quebrando todo tipo de cadeia, todo tipo de atrapalho, para que não possamos ser ministrados pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, do Senhor que é poderoso, que faz milagres, que opera intensamente, eu quero clamar agora: Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, abre os nossos ouvidos para que possamos, Deus, compreender, entender a tua palavra, e que toda ação do inimigo aqui neste lugar caia por terra, em nome de Jesus. E que o teu nome, Deus, seja exaltado, glorificado, porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja o teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando falamos deste tema, a suficiência da fé em Jesus Cristo, eu costumo dizer que hoje em dia, muitas vezes, pessoas têm perdido a alegria da salvação porque têm enxergado a vida através de janelas sujas. Ouvi uma historinha de alguém que todos os dias acordava pela manhã, uma pessoa deprimida, triste, e olhava pela janela e via tudo cinza, sem cor, e não tinha vontade de sair de casa. E assim os dias se passaram, e essa pessoa ali, angustiada, deprimida, até que recebeu a visita de alguém
que chegou na casa e disse: que dia maravilhoso, que dia colorido, que dia bonito, vamos sair, vamos dar uma volta. E aquela pessoa então, olhando pela janela: não, está tudo cinza, está tudo feio, sem cor, sem graça. E aquela visita então leva a pessoa até a janela, tira um lenço e limpa a janela suja. E a cor do dia entra na casa, a luz invade o interior da casa. Sabe, essa é a minha e a sua história muitas vezes. A história de pessoas que, apesar de terem tido um encontro com Jesus, de terem podido experimentar da vida plena, abundante, muitas vezes têm perdido a alegria da salvação por enxergar a vida através de janelas sujas. E como é gostoso ouvir testemunho de pessoas os quais Jesus é suficiente. Esses dias estava aqui na igreja e um irmãozinho nosso, o Sidão. Quantos conhecem Sidão aqui? É missionário nosso lá em Belém do Pará. Esse irmão querido é um cadeirante. E ele me contando que um dia foi num culto e alguém chegou para ele e começou a orar por ele, a clamar para que ele andasse. E ele fez, insistiu, brigou e nada acontecia. Depois que saiu frustrado, falou: olha, falta fé no teu coração. Aí ele chamou o irmão: vem cá, olha, eu não pedi para você orar por mim. Sabe por quê? Eu posso não sentir as minhas pernas, mas o amor de Deus eu sinto todos os dias na minha vida. Alguém que numa cadeira de rodas entendeu que Jesus é suficiente. Esses dias estávamos no culto de jovens e um cego ministrou para a gente. Naquele culto nós colocamos vendas nos olhos e ele nos convidou a adorarmos a Deus como ele adora. E aquele irmão disse algo tremendo que marcou a minha vida. Ele disse assim: olha, com os olhos da carne eu não posso ver, não posso enxergar, mas com os olhos do Espírito eu adoro como vocês. Alguém que não podia ver, mas todos os dias via a glória de um Jesus que é suficiente. Tantos e tantos testemunhos. Outro testemunho que eu amo muito é daquela música. Abner, vem cá, meu irmão, me ajuda aqui. Canta pra gente aqui: Se Paz a Mais Doce. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa é a história de alguém que entendeu que Jesus era suficiente. Diz que Moody estava pregando em Chicago e uma família desejosa de ouvir aquele pregador pega o navio e vai em direção àquela cidade, para aquele congresso missionário. E aquela família então, o marido fica, mãe e filhos entram no navio em direção àquele congresso, esperando o marido chegar no outro dia. Só que no meio do percurso acontece um naufrágio. As 3 filhinhas daquele casal falecem naquela tragédia. E aí
aquela mulher chega em Chicago, é resgatada e envia um telegrama para o seu marido: sobrevivi, mas nossas filhas faleceram, se foram. Aquele homem pega o navio no dia seguinte e vai encontrar a sua mulher em Chicago. E atravessando o mar, ele passa no lugar do acidente. E quando ele está ali naquele lugar, ele começa então a compor essa música. Se paz a mais doce, eu puder gozar. Se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. E aí ele canta: sou feliz com Jesus, meu Senhor. A suficiência da fé em Jesus Cristo nos leva a dizer que somos felizes em todo tempo, que podemos experimentar a alegria da salvação em toda e qualquer circunstância. Essa manhã, Deus quer trazer de novo no nosso coração a alegria da salvação, amém? E por isso eu gostaria que você abrisse essa Bíblia, a palavra de Deus, em Gálatas capítulo 2, do versículo 6 em diante. E nós vamos estudar essa palavra que nos ensina que Jesus é suficiente. Gálatas capítulo 2, versículo 6 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Traga a Bíblia para a igreja, meu irmão. É a palavra de Deus. Não só para a igreja, leva para o trabalho, aonde for, para a faculdade. Essa palavra toca o coração. Eu lembro que eu levava às vezes para o colégio, deixava em cima da carteira. O que é isso aí? É a palavra de Deus, meu. Quer ouvir? Deus tem bênçãos para a tua vida. Não tenha vergonha, traga a Bíblia para a igreja, amém? Vamos ler, diz assim: e aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso, porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus. Assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-los aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus. Assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mão. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles não pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomavam refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento, e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda.
assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. O pano de fundo desse texto que acabamos de ler é um tempo de crise na igreja primitiva. Atos capítulo 15 vai nos mostrar o que estava acontecendo na igreja. A Bíblia vai dizer que um grupo de fariseus havia se convertido, entrado na igreja, e agora estavam começando a disseminar uma série de ensinos, de doutrinas erradas, e estavam causando confusão no meio da igreja do Senhor Jesus. Paulo começa a ficar tremendamente invocado. Você vai ver que ele brigou com Pedro, brigou com todo mundo aqui no texto, porque o que estava acontecendo era algo sério. Esse grupo que saiu de Jerusalém foi até Antioquia. Para vocês terem uma ideia, Antioquia era um lugar onde Paulo havia feito um trabalho maravilhoso, pregando o evangelho. Esta igreja foi o lugar onde os crentes foram chamados a primeira vez de cristãos. Cristão quer dizer um Cristo pequenininho. É tão parecido com Jesus que ele chama, lá vem o cristão, o cristinho, né? Parece com Jesus. É um apelido gostoso, que essa igreja, os crentes dessa igreja receberam. E aí chega esse grupo de Jerusalém e começa a ensinar doutrinas falsas. Olha o que eles estão ensinando, lá em Atos capítulo 15, a Bíblia vai nos mostrar o que eles estavam ensinando na igreja. Diz assim: alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. E aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Estava acontecendo um conflito, e o conflito que estava havendo na igreja era simples. Alguns irmãos estavam dizendo que para podermos ser salvos, as pessoas precisavam de Jesus e da circuncisão, de Jesus e de determinados costumes, de Jesus e comer determinadas comidas, de Jesus e ter determinadas práticas, guardar determinados dias, de Jesus e de mais alguma coisa. E Paulo fica bravo, e nesse texto ele vai defender: não, Jesus é suficiente para salvar. No versículo 16 ele vai dar uma declaração veemente disso. Olha o que ele diz: mas sabemos que todos que são aceitos por Deus são aceitos somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Paulo está dizendo: Jesus é suficiente para salvar. No versículo 20 ele vai dizer: assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, e esta vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo começa a defender agora
a suficiência da fé em Jesus Cristo. E hoje nós vivemos dias onde as pessoas têm dito que para sermos felizes, para termos uma vida plena, realizada, precisamos de Jesus e disso, daquilo outro. E tantas pessoas têm perdido a alegria da salvação, porque Jesus deixou de ser suficiente na vida e na história. Tantas e tantas palavras vão confirmar que Jesus é suficiente para nos dar vida plena. A Bíblia vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida plena, vida abundante. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 10, a Bíblia vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Alguém que entendeu que a graça de Jesus é suficiente para dar vida plena, vida abundante, mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos problemas. Semelhante a essa confissão é de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco, gado no curral, ainda que faltem os mantimentos no campo, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Jesus é suficiente. E a pergunta que eu queria deixar para você esta manhã: Jesus tem sido suficiente na tua vida para te fazer feliz? Jesus tem sido suficiente na tua vida para encher teu coração de alegria? Jesus tem sido suficiente na tua vida para que você pare de murmurar, mas seja agradecido? Jesus tem sido suficiente na tua vida e na tua história. E eu queria, junto com os irmãos, estudar algumas situações que nos impedem de experimentarmos a suficiência da fé em Jesus Cristo para nos dar vida plena, vida abundante. Declare comigo mais uma vez: Jesus é suficiente. Amém? Primeira situação que a Bíblia vai dizer aqui nesse texto, que nos impede de experimentar essa alegria da suficiência de Jesus em nossas vidas, está no versículo 6. Olha o que diz aqui: e aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Quando eu li esse versículo, eu falei: Deus, o que está acontecendo? Paulo está bravo. Está dizendo dos apóstolos aqui. Ele não fala os apóstolos, os líderes da igreja. Ele fala aqueles que pareciam ser os líderes da igreja. Ora, mas por que Paulo estava tão bravo? E o versículo 4 desse texto vai nos explicar. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidar a Tito. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. A Bíblia vai dizer que um grupo havia entrado na igreja e eles tinham uma aparência de tão espirituais. Esses fariseus convertidos, quando Jesus começa a falar a respeito deles, vai dizer que eles eram craques, eles chamavam a atenção pela espiritualidade que esboçavam ter. Eram aquelas pessoas que usavam os trajes da espiritualidade, faziam questão de fazer jejum em público,
faziam questão de entregar os dízimos, as ofertas para todo mundo ver, chamar a atenção do que estavam fazendo. E por isso, eles tinham uma certa influência dentro da igreja. E a Bíblia vai dizer lá no finalzinho que muitos apóstolos começaram a ser envolvidos por essa religiosidade e pelos ensinos errados desses irmãos. E a primeira situação que deixa claro a mim, aqui a palavra de Deus, que nos afasta da suficiência da fé em Jesus Cristo, são as aparências que enganam. Quando nos deixamos levar por aparências que enganam, nos afastamos da suficiência de Jesus em nós. Isso acontece tanto na igreja. Tantas pessoas influentes com uma capa espiritual. E muitas vezes nós somos levados a acreditar em tantos ensinos falsos. Hoje você liga a televisão e tanta gente com capa de espiritualidade, pregando coisa que a Bíblia não diz, falando coisa que Jesus nunca disse. E tem gente abandonando a fé e deixando de lado a alegria da salvação, porque acreditou em ensinos errados. Mas existem outras aparências no nosso dia que enganam, aparências que nos afastam da suficiência de Jesus Cristo. A primeira aparência é o materialismo. Você liga a televisão hoje, todo tempo, e o mundo está dizendo para a gente que para ser feliz, você precisa ter dinheiro. Se você não tiver carro tal, se não tiver a camisa da moto, o tênis de marca, aquilo outro, você não pode ter uma vida plena, realizada. E por isso você precisa de Jesus e do carro, da camisa, do tênis, daquilo outro. Quero dizer, meu irmão, Jesus tem que ser suficiente, apesar dessas coisas. Salmo 63 diz: o constante amor do Senhor é melhor do que a vida. Jesus falou mais de dinheiro na Bíblia do que sobre o céu e o inferno juntos. Lucas 14, versículo 33, ele vai dizer: ao menos que você renuncie tudo quanto tem, você não poderá ser meu discípulo. Marcos capítulo 10, 21, Jesus vai dizer: vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas nos céus. Mateus capítulo 19, 24, a Bíblia vai dizer: é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus estava dizendo que ele era suficiente. E meus irmãos, eu vejo tanta gente passando por dificuldades, crise no casamento, porque começa a vir crise financeira, e aí começam a brigar. Gente que perdeu a alegria da vida, porque tem perdido os bens. Gente que tem tentado viver e ser feliz, e depositado a esperança da felicidade em ter recursos. Uma das experiências mais agradáveis que tive, de ver a suficiência de Jesus na vida de alguém, foi quando eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária a Moçambique. Eu lembro certinho de uma casa que fui visitar. Uma irmã com os olhos amarelados por causa da malária, um monte de criança correndo pela casa, não tinha sofá, não tinha televisão, não tinha cadeira, não tinha um móvel sequer naquela casa de pau a pique. Quando entrei com alguns irmãos, aquele chão de terra batido, começamos a orar naquele lugar. E eu lembro que aquela irmã doente se levantou, deu as mãos e ela orava e cantava com uma alegria. Seus olhos esboçavam uma paz, algo tão tremendo, tão lindo. E nós começamos a orar, e aquela mulher fazendo festa, doente, porque na casa de pau a pique, de chão de terra batido, sem um móvel sequer, Jesus é suficiente. Eu lembro daquele dia que nós fomos aí para o culto. Meus irmãos, uma miséria tão grande naquela terra. Chegou o momento de dízimos. Alguns irmãos andavam 15 a 20 quilômetros a pé para estarem nos cultos.
falei, não, esse momento de dízimo ninguém vai à frente. Não tem dinheiro, não tem nada. Meus irmãos, aqueles irmãos, o pastor leu o mesmo texto que o pastor Edson leu aqui. Deus ama o que dá com alegria. Eu nunca vi um momento de dízimo tão alegre na minha vida. Aquele povo entrava fazendo festa. Uma fila que ia para fora da igreja. Eles saíam pela lateral, entravam pelo corredor do meio. Vinham dançando, pulando, trazendo ali as suas roupas, trazendo verduras, trazendo o que tinham, depositando no altar do Senhor. Porque naquela casa de oração, Jesus era o bem mais precioso que aqueles irmãos tinham. Eu aprendi naquele lugar que Jesus é suficiente. Meu irmão, você está passando por crise financeira. Você tem perdido a tua paz por causa disso. Tem perdido a tua alegria por causa disso. Eu quero dizer esta manhã para você que Jesus é suficiente para te dar vida plena, apesar do que você está vivendo. Amém? Queria que você respondesse quando eu disser, Jesus é suficiente. Quando eu tiver que andar de ônibus, responda, Jesus é suficiente. Quando o dinheiro acabar na conta, quando a bolacha que eu gosto não estiver no armário, quando a geladeira estiver vazia, quando o sapato estiver furado, quando não tiver dinheiro para pagar a escola das crianças, quando eu estiver em crise, a empresa com problema, repita comigo todos juntos, Jesus é suficiente. Amém, irmão? Você pode dar uma salva de palmas a esse Jesus. Irmãos, não tinham nada, mas eu nunca vi a alegria tão grande da salvação como aquele povo, aleluia. Está passando por crise, irmão, glória a Deus, Jesus é suficiente. Segunda imagem, aparência que engana, o narcisismo. Narcisismo é o culto ao corpo. Hoje em dia nós vivemos um tempo onde as academias, os espaços, tudo que tem a ver com beleza e cuidado ao corpo tem crescido tanto. Porque nós vivemos uma era onde o que eu aparento ser é o que vale. E por isso as pessoas estão cuidando tanto do corpo como nunca antes. E aí sabe o que acontece? Você liga a televisão, você vê o Brad Pitt com a Angelina Jolie, aquele cara, o galanzão, aí você vai para frente do espelho. Aí você olha para o espelho, acho que eu estou um pouco acima do peso. Mas não, ainda estou legal aqui. Aí você olha de novo para a televisão, aí o cara dá aquele passo assim, aquele olhar, né, de galã. Aí você olha de novo, começa a ficar deprimido. Hoje eu vou agir, E tem gente perdendo a alegria da salvação, que está acima do peso. Que está com a espinha na testa, porque o cabelo não está legal, porque o corpo não está do jeito que queria que estivesse. Meu irmão, diga para o teu irmão que está do lado, você pode dizer assim, você pode até parecer feio, você pode até ser feio, mas Jesus é suficiente, aleluia. Quando eu olho no espelho, vejo que a minha orelha é uma maior que a outra, o nariz é um pouquinho grandinho, não me agrado muito do meu peso, eu falo, Jesus, tu és suficiente, glória a Deus. Repita, responda para mim, Jesus é suficiente. Quando eu estiver acima do peso, quando eu estiver abaixo do peso, quando a espinha estiver na testa, quando o cabelo estiver desarrumado, quando eu não me sentir legal com o meu corpo, tirarem sarro de mim, caçoarem do meu físico, todos juntos, Jesus é suficiente, amém? Tem gente perdendo a alegria da salvação porque está acima do peso. Jesus amado,
menina que não dorme, jovem que perde a alegria, não sai de casa porque está feio. Meu irmão, a presença de Jesus é muito maior na tua vida do que a tua aparência. Ela tem que aparecer nos teus olhos. Ela é plena. A alegria da salvação vai além do que a roupa que eu estou vestindo. Como é que está o meu físico, o meu corpo? Sabe por quê? Na minha vida Jesus é suficiente. Aleluia, irmãos. A suficiência na fé em Jesus Cristo. Outra coisa, isso eu vejo muito nos jovens. Sentimentalismo. Eu só posso ser feliz se estiver namorando. Já viu? Aquela irmã que está sozinha, está passando tempo. O irmão que está sozinho passando tempo, daí vem uma depressão, uma angústia. Se eu estiver sozinho, não dá para ser feliz, não dá para ter vida plena. Se eu não estiver casado, não tiver alguém na minha vida, não dá. Achei tremendo o Miguel Zuger, quando veio aqui ministrar para a gente, para os jovens, ele contando que lá na região onde eles pregam o evangelho, não tem muitos cristãos. E os jovens que se convertem ali, muitas vezes não tem com quem casar da igreja. São poucas pessoas. Eu achei tremendo que ele contou um testemunho de um jovem. Falou: olha, pastor, se precisar, eu não caso. Porque eu não quero casar com alguém que não tem os mesmos costumes, ainda mais na religião muçulmana, que tem um monte de ritos e tal. Eu não posso casar com alguém que tem uma fé diferente da minha. Vai dar confusão. E sabe, pastor, estou tão feliz com Jesus. Se preciso for, eu morro sozinho. O que é isso, meu irmão? Alguém que entendeu que Jesus é suficiente. Querido, você está sozinho? Repita comigo: Jesus é suficiente. Está solteiro? Está solteira? A idade está chegando? Vamos repetir: Jesus é suficiente. Outra praga que invadiu a igreja, aparência que engana, teologia da prosperidade. Quero dizer que isso vem direto do inferno, meu irmão. Você liga a televisão e é tanta bobeira que a gente escuta. Crente não tem dor de barriga, crente não passa mal, crente não fica doente, crente não passa aperto financeiro. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que o verdadeiro crente, ele vai sofrer. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo: eu sofri, você também vai sofrer. Continua na tua caminhada, porque eu venci, eu passei por ela. Mateus 16, 24 diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 10, 21 vai dizer: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra os seus pais e o matarão. Serei odiados por todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós vamos sofrer. João capítulo 16, versículo 2 diz: mas vem a hora em que todo que vos matar julgará isto como culto a Deus. Quantos atentados, quantas coisas. Romanos 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, vai dizer que o crente vai sofrer. Não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Atos capítulo 5, versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome.
Sabe, meu irmão, Jesus está nos convidando a sofrer, para revelarmos a suprema satisfação da glória da sua graça, que mesmo quando eu sofro, a alegria da salvação de um Jesus que é suficiente está presente em minha vida. Amém? Esses dias eu fui visitar uma irmã, querida ela, Dona Laura, já velhinha, idosa, estava muito doente. Entrei naquele hospital, ela tinha recebido antes a visita de um padre, mandou ele embora. O pastor da minha igreja vai me visitar. Entrei naquele quarto, a irmã sorriu, já pegou a Bíblia. Eu fui para consolar ela, saí consolado. Já idosa, 80 e poucos anos de idade. Meus irmãos, ela estava passando uma enfermidade tão complicada. Quando começamos a ler a Bíblia, ela ficou tão feliz. Com dificuldade ela pegou o óculos e ela mesmo leu a Bíblia dela. Sabe? Eu estava com outro irmão, quando terminou a visita eu falei, meus irmãos, querido, vamos voltar aqui para a irmã orar com a gente, porque ela é uma bênção. Alguém doente, o leito de enfermidade, mas que entendeu que Jesus é suficiente. E ela me dizia assim, pastor, você tem que ir no meu aniversário. Eu vou sair daqui, mas se eu não sair, também vou para a glória com o Pai. Alguém que tinha fé e certeza da suficiência de Jesus na sua vida. Meu irmão, tu está passando por crises, por dores, por doenças. Repete comigo, Jesus é suficiente. Quando eu ficar doente, Jesus é suficiente. Quando a minha família estiver em paz de guerra, quando eu for injustiçado, quando eu for maltratado, perseguido, humilhado, quando eu levar fora da namorada, quando tirarem sarro de mim, quando me machucarem, Jesus é suficiente. Eu tive o privilégio de fazer uma viagem esses dias com um irmão muito querido, eu apelidei ele de Glória a Deus. Tudo dava errado e ele dava glória a Deus. A gente foi para Brasília, eu cheguei ali para comprar minha passagem e tinham cancelado o meu voo. E ele já estava lá em Brasília, eu falei, meu irmão, mandei uma mensagem para ele, olha, cancelaram o meu voo, ora aí, a gente tem que estar aí contigo, mas não estou conseguindo. Aí ele me mandou uma mensagem, glória a Deus. Tem problema, né, um ser humano desse. Aí eu liguei, rapaz, você não está entendendo, cancelaram o meu voo. Glória a Deus, irmão. Fica na paz, Deus vai fazer um milagre. Falei, tá bom, voltei no guichê. Arranjaram uma companhia melhor e um horário melhor. Cheguei antes. Liguei para ele, o que ele falou? Glória a Deus. Não te avisei aí, Jesus fez. Cheguei lá na viagem, encontrei aquele irmão lá no culto. Celebramos juntos, tal, fomos para o restaurante em seguida. E ele esqueceu o seu casaco no culto. Entrei no banheiro e tal, e aí a gente estava conversando. Ele, rapaz, esqueci o meu casaco. Lá no centro de convenções. Eu falei, você perdeu o teu casaco. Não tem como a gente voltar agora. Aí ele, o que ele falou? Glória a Deus. Rapaz, eu não te entendo. Ele falou, sabe o que é? Minha mulher não gostava muito mesmo desse casaco. Glória a Deus, irmão. Aí fomos voltar para comer. O irmãozinho lá que estava dirigindo os cultos, o congresso, falou assim, fica tranquilo, a gente paga a conta. Vocês dois, fica tranquilo. Levaram a gente numa churrascaria, uma das mais caras. Terminamos de comer, cadê o irmão? Sumiu. Te olhava, cadê? Olhei para o irmão, ele, glória a Deus. Levou para o caixa, pagou a minha conta e a dele também. Eu falei, ô bênção. Aí eu que dei glória a Deus. Vamos para o quarto. Dormindo esse irmão, ele ri alto demais. E eu falo, você já percebeu, um pouco alto também.
E nós dois conversando, ele ria, eu falando alto, gente empolgada, eram umas 3 horas da manhã, batendo um papo. De repente, na porta, tu. Falei, ó, tá vendo? Você fica rindo alto demais. Tá incomodando os vizinhos aí, ó. Aí fui para a porta, quando abri a porta, uma mulher, mas olha, era o capeta mesmo, né? Posso usar o telefone? 3 horas da manhã. Posso usar o telefone? Eu falei, querida, uso do teu quarto. Ela falou assim, não, é que aí dentro é melhor. Eu falei, Jesus amado. Meu amigo já levantou, veio do lado. Falou, não, vai lá para a recepção. Aqui não, a senhora vai embora, por favor. Desça as escadas, tal. Dá um jeito lá, tem telefone também. Fechou a porta. Voltamos para a cama. Estava ali deitadinho já. De repente o meu irmão começa a rir. Glória a Deus, irmão. Falei, que foi agora? Estamos incomodando o diabo. Mandou até a secretária dele bater na nossa porta. Meu irmão, tu está passando por dificuldade. As coisas estão difíceis. Dê glória a Deus, porque Jesus é suficiente na tua vida, na minha vida, na nossa história. Ele é suficiente para salvar, Ele é suficiente para remir. Quando você está doente, quando as coisas estão difíceis, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode dar glória a Deus. Jesus é suficiente. Aleluia, dá uma salva de palmas a Jesus. Eu vou terminar aqui, que senão eu me empolgo. Última situação, então, que nos afasta da suficiência da fé em Jesus Cristo. Versículo 11. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com o verdadeiro evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Olha o que está acontecendo aqui. Segunda situação que nos afasta da suficiência de Jesus na nossa vida. É quando nos sentamos à mesa das conveniências. Pedro, aqui nesse texto, sentou-se à mesa das conveniências. Ele estava ali em Antioquia, reunido com os gentios, e a Bíblia vai dizer que ele sentou-se à mesa com eles. O que isso quer dizer? Que ele comeu o que eles comiam. E a comida que os gentios comiam era diferente da comida que os judeus comiam. Existia uma série de regras do que era impuro e do que não era. Mas sabe, em Atos capítulo 10, a Bíblia vai dizer que Pedro é visitado por Deus quando está orando no terraço da casa de Simão. E a Bíblia vai dizer que Cornélio, que era comandante de um batalhão chamado Italiano, ele vai de encontro, enviado por um anjo, manda servos seus irem ao encontro de Pedro, que está na casa de Simão, curtidor de couros. E aí ele está ali orando, e Deus dá uma visão a Pedro. Um lençol é estendido no terraço da sua casa, e naquele lençol existem todos os tipos de comidas que para os judeus eram consideradas impuras. Animais, aves,
animais que rastejam, tantas coisas. E aí uma voz do céu diz a Pedro: come, Pedro. Estava na hora do almoço. Come, Pedro. Ele diz: Senhor, como é que eu posso comer essa comida impura? Eu nunca comi nada disso. E aí o Senhor fala assim: como é que você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? E por causa disso, Pedro agora estava sentado junto com os gentios. E essa era uma mensagem de Deus, que o Senhor era suficiente para salvar o judeu, o gentio e a todas as pessoas. Por isso ele estava lá à mesa. E quando vem a caravana de Jerusalém, sabe o que Pedro faz? Ele sai da mesa dos gentios e vai comer com os judeus. Vai comer com aqueles fariseus convertidos. E aí Paulo fica invocado. Sabe por quê? Em vez de Pedro se posicionar ao lado da verdade, dizer: não, Jesus é suficiente, mesmo comendo essas comidas, mesmo por causa da situação que estava ocorrendo em relação à circuncisão, Jesus é suficiente. Não, ele sentou na mesa e desprezou aqueles irmãozinhos. Paulo fica bravo com ele. E aí Deus age ali grandemente. Mas olha, o que me chama a atenção é que muitas vezes, eu e você, se Pedro, que era apóstolo, que tinha já visto tantos milagres de Jesus, sentou-se à mesa das conveniências, quantas vezes eu e você deixamos a alegria da salvação, desprezamos a suficiência de Jesus em nossa vida para sentarmos à mesa do que é mais conveniente? Quantas vezes? Quantas vezes nós queremos e nos preocupamos em agradar mais aos outros do que a Deus? Quantas e quantas vezes? Sabe, hoje nós vivemos tempos onde as pessoas no trabalho estão com medo de se posicionar ao lado das verdades de Jesus. Está com medo do chefe, está com medo de desagradar no emprego, está com medo de desagradar no de casa, está com medo de desagradar no colégio, está com medo de desagradar os amigos. E a gente vai sentando às mesas das conveniências da vida e vai desprezando os ensinos verdadeiros de Jesus para nós. Eu lembro de uma irmãzinha aqui na igreja que estava no trabalho, no emprego, e eles estavam fazendo tudo errado, sonegando, agindo incorretamente. E aí pediram para ela fazer determinadas transações que ela não concordava. Sabe qual que era a tentação? É dizer: todo mundo está fazendo. Vou sentar à mesa das conveniências, não é tão errado, não tem tanto problema assim. Aquela irmã foi lá no emprego e pediu demissão. Uma jovem aqui da nossa igreja: eu não concordo, tenho Jesus na minha vida, Ele é suficiente, com emprego, sem emprego, quero me posicionar do lado da verdade. Foi mandada embora, quer dizer, perdeu o emprego. Deus é tão fiel que aquela irmã ficou uma semana desempregada. Na outra semana ela já tinha arranjado um emprego melhor, porque Jesus é suficiente, meus irmãos, e Ele honra. Quero contar uma história aqui, quando eu fui pressionado a abrir mão da suficiência de Jesus. Fui fazer uma viagem no começo desse ano agora. Peguei alguns amigos, entramos no carro e fomos de carro até a Argentina, Uruguai, passamos por um monte de lugares. E chegando na divisa do Uruguai, quando nós fomos ali apresentar nossa documentação, o irmão que estava ali na fronteira pediu para a gente pagar uma cerveja para ele. Dar um cafezinho, né? A gente olhou: vocês querem passar? Tudo certo. Eu lembro que a gente se olhou, fez de conta que não entendeu, foi para o carro. Eles deram a documentação, tal, nos deixaram entrar no Uruguai. Andamos 50 quilômetros dentro daquela terra. Chegamos numa aduana e fomos parados num posto ali policial. E desceu alguém, nos abordou, pediu a documentação do carro. Meu amigo estava dirigindo, pegou a documentação
E aí começou a inventar um monte de coisa. Está errado aqui, não, mas está tudo certo, não, está errado aquilo lá, você precisa de uma autorização do dono do veículo. Começou a inventar um monte de coisa. E aí, depois de muita discussão, ele começou: vocês andaram quantos quilômetros para chegar aqui? Uns 1000 e poucos quilômetros. Que hora vocês saíram? Já era 1h da manhã, 5 horas da manhã. Falou: olha, a gente pode resolver isso de outra maneira. Aí dá um trocadinho que está tudo certo. E aí a gente falou: não, a gente tem princípios, valores. Aí ele chamou esse meu amigo para dentro da sala. Entrevistou o cara: quanto você tem de dinheiro? Tá, fez uma pressão. Falou: não, eu não quero, se quiser manda a gente embora, a gente não vai dar propina. Entramos de novo. E sabe, a tentação na hora era, 10 anos, a gente já tinha andado 1.200 quilômetros. Era tão fácil, todo mundo faz. Quando a gente sai para viajar, até falam assim: deixa ali um dinheirinho, porque o pessoal é corrupto mesmo. Se não der dinheiro, você não entra, não passa. Não tinha problema nenhum na documentação. Entramos dentro do carro. E eu lembro que andamos um pouquinho, já tínhamos andado 50 quilômetros dentro da fronteira, ali para dentro do país. Andamos um pouquinho. E aí eu pedi para que esse meu amigo parasse o carro. Eu falei assim: olha, Deus tem poder para abrir todo tipo de porta. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Não vai ser um oficial corrupto que vai impedir a gente de entrar nessa terra, se Deus quiser. Pegamos a Bíblia e oramos ali. Falei: Deus, me dá uma palavra. Abri a palavra, caiu em Daniel. Quando esse foi pressionado a parar de orar. E ele abriu a janela assim e orou na frente de todo mundo. Foi parar na cova dos leões, mas Deus livrou ele da cova dos leões. Eu falei: isso aqui é a palavra de Deus para a gente. Vamos voltar lá na fronteira que Deus vai abrir as portas dessa terra para a gente entrar. Voltamos na fronteira. Abri a janela, chegou alguém, eu falei: que autoridade vocês têm aqui nesse lugar? Vocês deixam a gente entrar, depois de 50 quilômetros voltam de novo, e o motivo é o pior de tudo. E aí um senhor babudinho ouviu lá de trás a conversa, veio, nos abordou, falou: o que está acontecendo? Expliquei a situação. Aquele irmão pegou a lei, grifou os parágrafos da lei, onde diziam que nós estávamos com a documentação de acordo. Depois assinou um ofício, falou assim: olha, aonde vocês quiserem, onde pararem vocês mostrem essa assinatura aqui, que vocês vão entrar nessa terra. Eu fui no carro, peguei uma Bíblia, fizemos uma dedicatória, eu falei assim: olha, meu irmão, você é a resposta de Deus, porque eu orei, Deus falou que abria essa porta para nós entrarmos nessa terra. Dei a Bíblia para o irmão, entramos no carro de novo, e dando glória a Deus. Andamos 50 quilômetros de novo, o mesmo policial para a gente. Abre a porta: o que vocês estão fazendo aqui? Bravo. Falei: aqui, está o documento. Está assinado. Quem que assinou? Falei: meu irmão, você não vai entender. Eu tenho um Deus que é grande. Você pode me barrar, mas se Deus quiser, Ele mesmo dá o veredito, Ele assina, Ele é poderoso. O irmão entrou constrangido dentro da cabine policial. E eu passei com o meu carro, entrei no lugar e fui passear. Sabe por quê? Jesus é poderoso, Ele é suficiente. Quantas e quantas situações na nossa vida nós somos convidados a sentar à mesa das conveniências. Fazer o que é mais fácil. Dar 10 para o guarda, entrar na conversa, na rodinha de piadas sujas para não constranger o irmão, não tomar determinadas posições dentro de casa, no trabalho. É mais fácil sentar-se à mesa das conveniências. Essa manhã Jesus está querendo dizer para mim e para você que Ele tem de ser suficiente na minha vida, na sua vida. Agradar a Ele tem que ser a maior ambição do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Repita comigo: Jesus é suficiente. Nas aparências que enganam baterem a porta do meu coração, Jesus vai continuar sendo suficiente. Quando me convidarem a sentar às mesas das conveniências, eu vou ser inconveniente, porque Jesus é suficiente. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quero orar agora
junto com os irmãos. Eu queria que nesse tempo de oração, você apresentasse teu coração a Deus. Quantas vezes eu e você reclamamos, murmuramos, perdemos a alegria, perdemos a paz de espírito. Quantas vezes temos perdido até a alegria da salvação, por causa de problemas, enfrentamentos, lutas, batalhas. Eu quero te convidar esta manhã a dizer: Jesus é suficiente na minha vida. Pode ser no meio dos problemas que forem, das situações difíceis que eu estiver passando, eu vou continuar andando, caminhando e dizendo que Jesus é suficiente. Esse é o desejo do teu coração. Agora, declarar isso, que Jesus é suficiente na tua vida. Fique de pé no teu lugar e nós vamos orar juntos agora, pedindo que Deus nos capacite para vencermos todas as aparências que enganam, para não sentarmos nas mesas das conveniências e para glorificarmos a Deus com as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, estamos aqui na tua presença agora, declarando que o Senhor é suficiente para nos salvar, para nos remir, para nos libertar, mas o Senhor também é suficiente para nos dar vida e vida plena, vida abundante. Jesus, estamos aqui de pé numa declaração de fé, dizendo: Pai, o Senhor é suficiente para nos dar a alegria da salvação. Oh Jesus, eu quero clamar agora que todos aqueles que têm enfrentado lutas, batalhas, que têm perdido a paz, que têm ficado angustiados, tristes, deprimidos, que hoje possam ser visitados pela tua graça e pelo teu poder. E que o Senhor Jesus agora tome conta do coração, da vida, trazendo uma alegria indescritível. E que os teus servos, mesmo em meio a debilidades, fraquezas, possam mostrar a glória de Deus que se revela quando as dificuldades vêm. É nas nossas fraquezas que o Senhor revela a sua glória, Pai. Por isso te louvamos por todo tipo de aflições que temos passado. E queremos dizer que o Senhor é suficiente na nossa vida e na nossa história. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Dá um abraço no teu irmão, diga a ele: Jesus é suficiente. Deus te abençoe. Se paz a mais doce é desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Vai na graça do Senhor Jesus e que a sua tarde seja uma bênção. Amém? Amém.